Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Glória a Deus. Nessa semana passamos uma semana maravilhosa, extraordinária, lá em Vitimarsum, no Paraná. Pastor, eu conheço Vitimarsum de Santa Catarina. Pois é, tem em Santa Catarina, mas também tem lá. E lá a Chácara Leão de Judá, onde passamos a semana com os irmãos de uma média de 40 congregações, né, espalhadas no Brasil e fora, onde participamos da agenda da ABA, né, e de lá nós trouxemos então o tema desse ano. Eu quero pedir para o André Cardal, que então ele vai estar colocando aqui o tema que nós vamos estar trabalhando também neste ano, o ano abundante colheita. Você pode aplaudir a Deus? O ano da abundante colheita. Glória a Deus. Então vai ser esse tema que nós vamos estar trabalhando durante esse ano, em cima de um versículo que até preparei, esse versículo já desde o ano passado, mas Deus ainda não permitiu falar sobre ele, mas vai estar em umas mensagens que eu tenho pela frente, mas que diz em Gênesis 26, versículo 12, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. E tudo que Jesus, às vezes a gente não presta atenção, mas tudo que Jesus, preste atenção, tudo aquilo que Jesus ele semeou, eu e você nós estamos colhendo hoje. Tudo que Jesus ele semeou, porque a obra de Jesus foi uma obra de semeadura. E toda essa obra que Jesus ele fez, eu e você, nós somos abençoados, nós estamos desfrutando. Por isso que nós somos o povo abençoado. Por quê? Porque é uma semeadura de Jesus. Jesus semeou. E ele falou outro dia, vocês dizem, né, que ainda faltam 4 meses para a ceifa. Eu digo que esse tempo ele já chegou, esse tempo já chegou. Estava sentado ali me lembrando agora, para mim, né, essa camisa que eu estou inaugurando hoje, camisa nova. Pastor, ganhei, já é presente de aniversário, o aniversário é só em junho, mas vocês dizem que é só em junho aniversário, eu digo que o aniversário já chegou, hoje já chegou, então já estou participando dessa colheita, já estou participando, né, ou seja, desses milagres, né? Então, creia nisso, né, creia nisso, que com certeza muitos testemunhos a gente já tem tido, e vamos continuar tendo com certeza, mas um ano da abundante colheita, né? Ou seja, creia, participe desse tempo. Pastor, pai, isso é só um tema só em relação à finança? Não, meu irmão. Abundante colheita em todas as áreas na nossa vida. Às vezes as pessoas já ficam assim arrepiadas, vão falar de dinheiro. Não, nada de falar de dinheiro, ou seja, dinheiro faz parte da nossa caminhada, mas tem saúde abundante, tem prosperidade na sua casa, no seu matrimônio, na sua empresa, no seu ministério, ou seja, em tudo que diz respeito à nossa vida. Então, o ano da colheita abundante. Eu já tomei posse, eu creio nisso. Se fosse você, também tomaria posse, amém? Nesta semana, né, então nós estamos retomando algumas áreas, os ministérios. Então nessa semana, na quarta-feira à noite, culto de oração profética, às 19h30. Por quê? Porque a integração vai começar na outra semana. Então, a gente vai aproveitar e fazer essa semana, então, às 19h30. Toda a igreja, ela está convidada. É um testemunho. Muitos não prestam atenção naquilo que os noticiários falam, né, da imprensa local, né? Mas eu não tenho dúvida alguma, como a gente já tem falado, como usando o exemplo do cego, ele deixa bem claro, eu era cego, isso eu sei, ou seja, uma vez eu era cego e alguém orou por mim, então isso eu creio, né? Segundo, ou seja, a imprensa de Blumenau, 2025, não teve um femicídio em Blumenau. Isso é para a honra e glória do Senhor. Nós temos orado todas as quartas-feiras, temos declarado. Blumenau, ela tem sido considerada, não quero mentir, se é a primeira, ela está entre as 5 cidades do Brasil mais seguras para se viver. Isso é a resposta do que, pastor? Oração. Só tem uma resposta, oração. Não tem duas, tem uma resposta, a oração. Quando o povo ora, quando nós entendemos o valor da oração,
Deus ele se move. Se o povo não ora, Deus, entre aspas, ele não pode se mover. Deus vai se movendo a partir do momento que nós nos movemos. E uma forma de nós nos movermos é na oração. Comunhão Cristã é uma igreja que ora, é uma igreja que crê no poder do milagre da oração. Até trouxe alguns livros, o último livro que o pastor Pio ele lançou, de uma série de 10, né, mas esse é o quinto, se eu não me engano, né, então é que fala sobre o poder da oração, muito importante, muito interessante, ok? Então nesta quinta-feira também agora, na quarta temos a oração profética, 19h30, depois voltamos às 20h30, na outra semana, mas nessa será às 19h30. Na quinta-feira, então, temos uma reunião para líderes, colíderes, líderes de departamentos e todos estão convidados. Ou seja, pastor, eu gostaria de participar, ali a gente vai estar fazendo agenda, você pode vir, mesmo que você não seja um líder, mas pode estar presente também às 20 horas. A gente vai iniciar às 20 horas para terminarmos. Então, agenda de que forma, pastor? Nós trabalhamos com uma agenda, ou seja, toda a agenda de 2026, ela vai estar sendo formada agora nessa semana, então a gente trabalha em cima de uma agenda. A gente não chega num domingo durante a semana e vamos ver o que a gente vai fazer, não. Tudo que a gente faz é dentro de uma agenda, então, ou seja, de fevereiro até fevereiro de 2027, então nós temos a nossa agenda que vai ser montada agora nesta quinta-feira. Então, todos vocês, quem quiser estar junto, participando, né, vendo como é que faz a agenda, tem uma palavra, tem oração também, enfim, que faz parte, mas você pode então estar participando. Pastor, eu sou colíder do meu grupo, posso? Você deve, porque é reunião de líderes, colíderes e líderes de departamento e convidados. Então, você que quer estar junto conosco, você é muito bem-vindo. E também no próximo domingo, então, nós temos o nosso projeto Celeiro e a Ceia do Senhor. Amém? Então, graças a Deus, né, o celeiro, Deus tem abençoado muito. A pastora Sandra ainda vai passar um relatório de quantos, acho que deve passar toneladas, né, que a gente arrecadou no 2025. E 2026, se em 2025 foi 1 tonelada, 2026 vai passar de toneladas, né, ou seja, né, de alimentos para abençoar famílias que muitas vezes a geladeira está vazia. E a igreja é um canal para abençoar aquelas pessoas, né? Então, cada quilo de alimento, cada cesta básica, sempre é muito bem-vindo, né? Para a gente poder abençoar. Outro dia, nós abençoamos um centro aqui de acolhimento de mulheres, né, de homens da cidade, né, que atua na cidade todos os dias, né, para recolher pessoas que às vezes não têm lugar para morar, moram na rua, pessoas violentadas, enfim, a gente pôde, não com muito, mas foram uma média de 140 quilos, né, de alimento, que a gente pôde abençoar aquele instituto também e com certeza ajudar algumas pessoas a saciar a fome física, amém? Diante desses avisos, vamos à palavra do Senhor. Nesse culto que a gente tem de curas, milagres e também libertação. Não é com a superfície, é com a raiz. Diga comigo, não é com a superfície, é com a raiz. Uma vez mais, não é com a superfície, é com a raiz. Amém? No livro de Marcos, capítulo de número 11, versículo 11 em diante, o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 11 em diante. Deixa eu só tirar o meu volume aqui. Marcos 11, versículo 11 em diante. Jesus entrou em Jerusalém e, dirigindo-se ao templo, observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. Até aqui, depois nós vamos continuar. Então a Bíblia
Diz o texto que ele teve fome. Muitas vezes as pessoas acham que Jesus ele não era como nós, mas a Bíblia deixa muito claro, ele teve fome, ele teve sede, ele dormiu porque estava cansado. Enfim, Jesus ele deixou os céus e se tornou alguém como nós. Então ele tinha também, ou seja, como um ser humano, também as necessidades que nós temos. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele teve fome, ele viu essa figueira, você conhece a história, então não era tempo de figos, mas segundo os teólogos, segundo os conhecedores, mesmo que não fosse tempo de figos, ou seja, do fruto, mas aquela figueira, ou seja, aquele lugar, existiriam brotos, ou seja, e esses brotos, eles eram comestíveis. Então Jesus foi até aquela figueira, em outras palavras, para ver se encontrava esses brotos que eram comestíveis. E o texto deixa muito claro aqui que ele não encontrou aquilo que ele procurava. O que ele, no momento, ele tinha uma necessidade. Então, naquele momento, ele tinha fome, por isso ele tinha o quê? Uma necessidade. Ele foi no lugar e não encontrou aquilo. O que Jesus fez? Olhando no contexto geral, o que Jesus fez? Ele tinha uma situação, ela não foi resolvida. Ele tinha uma questão, em relação ao seu físico e ela não tinha sido resolvida. Então, eu preciso entender conforme o texto, conforme o título da mensagem, não na superfície, ou seja, mas na raiz. Quer dizer, então, Jesus Cristo, ele fez o quê? A Bíblia diz que então ele disse, falando o Senhor. Jesus falando aqui muito claro, e aqui nós aprendemos, ou seja, algo muito precioso que Jesus Cristo ele quer nos ensinar. E ouçam, meus amados, nós podemos perceber que Jesus ele se manifesta em relação àquela situação. Ele não virou as costas e saiu com aquela necessidade. Ele não virou as costas simplesmente porque aquilo que ele foi ver não estava de acordo com aquilo que ele imaginava ter ali. Então nós podemos ver muito claro, o que quer que eu esteja lidando na minha vida, eu preciso dar uma resposta. Ouça isso, anote isso, se você for inteligente, anote. Aquilo que eu estiver lidando, ou seja, eu preciso dar uma resposta. Eu não sei o que você está lidando, se é com uma doença física, se é com uma enfermidade na sua alma, se é um problema no seu casamento, se é um problema nas suas finanças, se é um problema com os teus filhos ou com alguma outra situação, esse problema você precisa dar uma resposta. Essa situação que você está enfrentando, que você adentrou a esse lugar, talvez triste, angustiado, talvez nem querendo vir a essa celebração, esse problema, essa situação, ela precisa de uma resposta. E essa pessoa que vai dar a resposta é você. Ninguém pode fazer por você aquilo que somente você pode e deve fazer. Então, o que quer que eu esteja lidando na minha vida, eu preciso dar uma resposta. Eu preciso dar uma resposta. Então eu não devo falar a respeito, você já ouviu falar muitas vezes, eu não devo perder meu tempo falando do problema. Pastor, o que mais tem na minha vida é problema. Faça uma lição de casa, veja quanto tempo você gasta falando do problema sem ter uma resposta. Quando se trata de problema, nós não devemos falar do problema, não devemos exaltar o problema, não devemos, ou seja, falar, ou seja, como endeusar. Muitas pessoas dizem, pastor, graças a Deus lá em casa não tem nenhum ídolo. Será? Será que você não tem alguns ídolos na sua casa e um ídolo desse se chama problema? Porque em vez de você falar com o problema, você fica adorando o problema. Tudo que recebe adoração é um ídolo. Então, quando a pessoa, ou seja, ela fica falando do seu problema, em outras palavras, ela está exaltando o problema, em outras palavras, ela está adorando o problema, então ela é uma pessoa idólatra. Ela tem uma idolatria, e essa idolatria tem nome, problema. Isso é só um exemplo, Então, quando se trata do problema, eu preciso falar com o problema. Foi isso que Jesus fez aqui com a figueira. Ele não ficou xingando a figueira, ele não ficou exaltando, ele não ficou adorando, ele não ficou se lamentando. Ele falou à figueira. Ele declarou uma palavra àquela figueira. Ele não exaltou aquele problema, mas ele foi, ou seja, na raiz do problema.
Então, nós, meus amados irmãos, nós devemos sempre estar alinhados às Escrituras. Então, eu vou ter respostas certas. Sempre que você, pastor, o que eu preciso de uma resposta? Se você estiver alinhado com as Escrituras, alinhado com a palavra de Deus, você tem resposta. Se você quer viver a sua vida, eu já falei outro dia, né? Se desviando para a direita, para a esquerda e não meditando, ou seja, não alinhado com a palavra, você não vai ter respostas. Ou seja, você pode até ter respostas, mas não de Deus. Mas respostas do diabo, respostas dos demônios, respostas de agentes enviados para que venham te confundir e te enganar. Então, para que eu possa ter respostas claras sobre a minha vida, e quando eu digo a minha vida, diz respeito a tudo que diz respeito à minha vida, eu preciso estar alinhado com a palavra, alinhado com as Escrituras, e aí eu tenho respostas certas. Sintomas, eles querem que eu fale dele, porque o que é, de repente eu tenho alguém no nosso meio aqui, ele tem uma enxaqueca, quer dizer o quê? Ele tem um sintoma de uma doença. Por quê? Porque a doença já foi vencida. Então aquilo que está nesse corpo é um sintoma. E esse sintoma, preste atenção, nós estamos num culto de curas, milagres e libertação. Esse sintoma quer que você fale dele, converse com ele, acaricie ele, faça um chamego nele. Ou seja, ande abraçadinho com ele, essa minha diabetes, essa minha pressão alta, esse meu câncer, ele está me matando a cada dia, mas é a vontade de Deus, seja feita a vontade do Pai. Ou seja, esse sintoma, ele quer que você converse no sentido de valorizá-lo, de engrandecê-lo. Ele não é nada. Ele não é nada, é um sintoma, ou seja, mas ele quer, muitas pessoas desse sintoma, ele faz dele um Golias, faz dele um gigante na vida dele, mas é só um sintoma. Mas por ele conversar, por ele, ou seja, comungar com ele, ter comunhão com ele, acorda falando dele, caminha falando dele, primeiro que ele encontra no trabalho, ele vai falar do sintoma. Ele já vai abrir, eu tenho que abrir o meu coração, essa doença, esse problema, e aí por diante ele vai falando, ou seja, ele vai exaltando o sintoma, isso que ele quer, o sintoma quer que ele seja exaltado, porque quanto mais ele é exaltado, mais ele vai dominando. Estão entendendo, não? Assim como uma pessoa às vezes tem uma doença, aquela doença, ela aumenta a partir de um certo alimento, ou seja, um açúcar. Tem cânceres aí que eles vão se tomando conta do corpo à medida que o açúcar vai entrando mais na sua corrente sanguínea. Então, quanto mais o açúcar, mais o câncer vai agindo, vai dominando, mais força, mais vida, mais poder. Assim são os sintomas, ou seja, quanto mais eu alimento ele, mais ele vai se fortalecendo, mais ele vai dominando, mais ele vai. Era uma noite que eu não dormia durante a semana, agora já são 4 noites, daqui a pouco é a semana inteira que eu já não durmo mais. Por causa do quê? Por causa de um sintoma. Mas esse sintoma ele foi crescendo porque eu, Roberto, sou responsável pelo crescimento dele. Ou seja, o fim dele. Então vai de mim no caso, né? Então muitos, ou seja, sintomas querem que nós falamos dele. Falamos o quê? Que a gente está doente. Que a gente está doente. Mas a Bíblia fala que nós estamos curados. Isaías 53, versículo de número 5, o profeta Isaías, ele deixa muito claro. Mas ele quem, pastor? Jesus. Jesus, quando você olha para a cruz, né, você tem aqui, na nossa tem um nome ali para representá-lo, ou seja, quando eu olho para a cruz, quando eu medito na cruz, uma das coisas que eu tenho que meditar é muito claro, isso que o profeta falou, ele foi transpassado, ele foi moído por causa dos nossos pecados. Jesus não tinha pecado, mas ele levou sobre si os nossos pecados, porque nós não conseguiríamos, todos nós íamos para o inferno, todos nós íamos passar a eternidade no lago de fogo, que não se apaga, onde o bicho não morre. Ou seja, mas Jesus, ele foi transpassado pelos nossos pecados, as nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelos seus sofrimentos, pelas suas feridas, nós fomos ou seremos? Nós fomos. Muito importante, né? Crente precisa conhecer muito português, a língua portuguesa, conhecer os verbos, ou seja, conjugações verbais. E isso aqui, é verdade, pastor, mas quem não sabe? Muitos não sabem.
Multidões não sabem. Por quê? Porque eles buscam cura. Se o profeta diz que nas feridas de Jesus eu fui. Eu não serei, mas eu já fui a partir dessa obra. Então, se eu estou buscando cura, quer dizer o quê? Que eu não estou crendo naquela palavra. Então, quando eu venho participar de um culto de curas e milagres, eu sei que eu fui curado. Eu fui curado não porque um pastor orou por mim, não porque uma pastora colocou as suas mãos sobre a minha vida, que todos nós fizemos isso. Mas, ou seja, nós fizemos isso através ou mediante essa palavra. Uma delas. Uma dessas palavras é Isaías. Então ele está dizendo aqui, pelos seus sofrimentos, nós fomos. Pastor, então o que é que eu tenho? Aquilo que eu acabei de falar, um sintoma. Você tem, não sei se todos, mas aqui, graças a Deus, né, então muitos desfrutam dessa palavra. Outros, às vezes, surge um sintoma. Então o que é que eu preciso fazer? Né, crer que esse sintoma também já foi vencido, ou seja, mas é uma área que ele vem para nos perturbar. Então, pelos sofrimentos de Jesus, nós fomos curados. No Salmo 107, versículo 19, Salmo 107, versículo 19... Em diante, Salmo 117, versículo 19, diz assim, na sua aflição, né, falando do povo de Israel, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. O 107, 20 diz, Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Versículo 21, que eles deem graças ao Senhor, porque por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ações de graça e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele. Vamos meditar um pouco nesses versículos aqui no Salmo 107, versículo 19, diz assim, então, na sua aflição. O que ele quer dizer? Na sua aflição, na sua luta, na dificuldade. Graças a Deus aqui na Comunhão Cristã ninguém tem lutas. O amém não foi muito forte porque, pastor, eu sou sincero, eu não minto. Glória a Deus, é assim mesmo. Mas ele está dizendo aqui, na sua aflição, nas suas lutas, nas suas dificuldades, você pode imaginar em qualquer área na sua vida. O que essas pessoas, o que esse povo ele fez? Eles clamaram ao Senhor e ele, pastor, Deus estava ocupado, ele não fez nada. Não, a Bíblia está dizendo, ele os salvou, a palavra sozo, ela fala de cura, fala de libertação, fala de prosperidade, fala, ou seja, de abundância. Quando ele diz ele os salvou, ou seja, isso engloba tudo, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele opera milagres, ele faz prosperar tudo está nessa palavra sozo. E ele deixa bem claro, então ele os salvou da tribulação em que eles se encontravam. Então, na luta, nas dificuldades que possam surgir na nossa vida, nós não devemos exaltar. Quantas pessoas que eu ouço, pastor, estou num perrengue, pastor, estou numa luta, estou num fogo cruzado e assim por diante. Ou seja, quando nós estamos passando por luta ou dificuldade, e elas podem surgir na nossa vida, nós não devemos exaltar elas, falar delas, engrandecer elas. Nós devemos clamar ao Senhor, conforme diz o salmista, eles clamaram ao Senhor. E eles clamaram. Então eles tinham que clamar, ou seja, no sentido, né, será que Deus vai? Porque por causa de muitas situações que eles viviam, mas nós temos o Espírito Santo dentro da nossa vida. Então Israel clamou ao Senhor e salvou da tribulação que eles estavam. Meus amados, ouçam, nem sempre o Senhor vai nos livrar das tribulações, mas Ele vai nos livrar nas tribulações. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus entrou na cova dos leões com Daniel e fechou a boca dos leõezinhos. Ou seja, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha ardente. Deus, ele entrou com Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, e ele era o quarto homem da fornalha que caminhava com os jovens ali dentro.
Quantas pessoas que querem que Deus livre ele das tribulações? Não, Deus vai livrar na tribulação, porque através somente desses dois exemplos, decretos foram declarados pelo rei, ou seja, que toda a nação tinha que adorar somente o Deus de Israel, ou seja, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Rei foi transformado, a nação foi transformada através de uma tribulação. Homens de Deus. Às vezes as pessoas acham, meu Deus, pastor, eu não sei por que eu estou passando essa luta. Porque todos que são filhos de Deus, como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, todos que querem viver piamente, ou seja, piedosamente em Cristo Jesus, vão sofrer perseguições, vão ter lutas, vão ter dificuldades na vida. Mas Deus é com eles, Deus está com cada um de nós, amém? Então a Bíblia deixa muito claro, no 2 Coríntios 4, 8 e 9, não passei para o André, mas você pode anotar, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Não destruídos. Voltando ao Salmo 107, 20, Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Quando o povo clama a Deus, o que Deus ele envia para aquelas pessoas? Ele envia a palavra. O Espírito Santo me lembrando agora aqui, ou seja, o mesmo exemplo daquele centurião que chega para Jesus e diz, Jesus, meu servo está doente. Jesus, então eu vou até lá para curar ele. Não precisa ir lá, só libera uma palavra. Só libera uma palavra. E Jesus, ele chegou ao ponto de dizer, eu não vi em Israel uma fé como um camarada desse que era um centurião romano. E a Bíblia diz que Jesus liberou uma palavra, e aquela hora que foi liberada, quando ele chegou lá, perguntou-lhe, que hora que foi que esse soldado ficou são? Tal hora, a hora que Jesus liberou uma palavra. Ele liberou a palavra e foi curado. Versículo 21, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Deus, ele é bom. Já esqueceram da primeira mensagem. Deus é bom demais. Deus, ele é bom demais. Então, eu jamais devo me esquecer da sua bondade para conosco. Bondade e fidelidade vão me seguir todos os dias da minha caminhada. Um coração grato é clareza de quem Deus ele é por nós. Versículo 22, que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegrias. Que eles, quem eles, pastor? Aqueles que receberam a palavra de Deus como ela é. E receberam cura, receberam perdão, receberam libertação, um milagre que prosperou. Enviei a minha palavra e eu os curei. Em outras palavras, Romanos 8, versículo de número 11, diz o apóstolo Paulo, Romanos 8, versículo de número 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Uma pergunta que precisa estar bem clara na nossa vida, para a minha vida, para a sua. Conforme diz o apóstolo Paulo, eu creio que o Espírito de Deus habita em mim? É uma pergunta, meus amados, que eu estava ainda antes de vir para cá, o Espírito falando comigo, ele deixa bem claro, faça essa pergunta para a igreja. Porque o apóstolo Paulo diz muito claro aqui nesse texto, e se o Espírito, Jesus, você sabe, morre ao terceiro dia, ressuscitou. Quem ressuscitou Cristo? Ah, pastor, ele decidiu lá, porque ele era Deus, ele saiu da tumba lá e... Não. A Bíblia, o apóstolo Paulo dizendo, o mesmo Espírito aqui, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita em vocês. Você crê que ele habita na sua vida? Eu preciso ter essa resposta muito clara.
Ele deixa muito claro que assim, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos. Essa doença que possa ter chego, esse sintoma, seja ele físico, seja ele emocional, uma depressão, uma opressão, pânico, medo, ou seja, todos os tipos de transtorno. Outro dia eu estava numa mensagem dessa, eu fui pesquisar, são mais de 300 tipos de transtornos mentais que só no Brasil catalogados, ou seja, mais de 300 sintomas, eles, ou seja, emocionais que dominam, que escravizam e que matam as pessoas todos os dias na nossa nação. Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo, se você entende que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele habita em você, esse Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele vai dar vida aos seus corpos. Ele não vai dar doença aos seus corpos, ele não vai dar medo aos seus corpos, ele não vai trazer pensamentos de morte, pensamentos de... Não, ele vai trazer vida. É o mesmo Espírito, ele está dizendo muito claro, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Não é um Espírito que vai habitar, ele vai habitar sim, na vida da pessoa que não confessou a Cristo, para que esse Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos possa gerar vida no seu corpo. Primeiro ele precisa habitar. Como é que ele habita? A partir da minha, ou seja, da minha rendição à obra de Cristo, de eu dizer, eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus, eu preciso do perdão dos meus pecados, eu preciso de libertação, eu preciso viver sem condenação, sem culpa. Então, quando a pessoa ela se rende à obra de Cristo, ela confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir daquele momento o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, ele começa a habitar naquela pessoa. A partir daquele momento, se ela estava condenada à morte, estava condenada primeiramente à morte eterna, mas se a morte física, ou seja, se o demônio queria destruir a vida dela, se algo hereditário de família, de gerações, queria destruir ela naquele ano, a partir daquele momento que o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus habita nela, tudo aquilo que era hereditário deixa de existir. Por quê? Porque até aqui, ou seja, era vida natural, sem Cristo. A partir daqui agora é com Cristo. Aqui não tinha o Espírito de Cristo habitando para gerar vida, mas sim um Espírito para matar, para destruir. Agora aqui tem um Espírito que vem gerar vida, ou seja, tudo aquilo que era hereditário, ou seja, de maldição, de morte, de feitiço, de bruxaria, de macumbaria, tudo que era feito foi liberado sobre aquela pessoa, acabou aqui. Porque aquela é uma nova criação. As coisas antigas ficaram para trás e algumas coisas se fizeram novas. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se faz novo. Amém? Então essa pergunta precisa estar muito clara para mim responder. Eu creio que o Espírito de Deus habita em mim. Isso precisa ser algo que eu não possa ter dúvida alguma. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz hoje. Eu não sei mesmo. Mas uma coisa eu sei, você é uma nova criação. Uma coisa eu sei, o Espírito que ressuscitou Cristo habita em você. Uma coisa eu sei, você é amado, um filho amado de Deus. Uma coisa eu sei, você foi justificado, você foi remido, você foi comprado. Alguém pagou um alto preço pela sua vida. Isso eu sei. E é isso que você precisa saber. E muito mais, lógico, né? Mas é só alguma coisa que a gente precisa saber. Então, isso precisa ficar claro, não posso ter dúvida. É o que a palavra de Deus nos afirma. Agora, em quem que eu vou crer? Em quem eu vou confiar? Nos sintomas ou nas Escrituras? Pastor, mas por que o senhor faz uma pergunta dessa, pastor? Porque é lógico que a maioria das pessoas confiam mais no diagnóstico que nas Escrituras. Não, pastor, mas eu tenho o diagnóstico, eu fiz os exames, está tudo aqui. Não estou dizendo que aquilo ali não é verdade. Eu só estou dizendo que a Escritura é maior do que esse diagnóstico. Ela está acima. Eu não estou indo contra, ou seja, não, eu peguei o melhor especialista, o melhor médico, o melhor aparelho, eles detectaram, pastor, tem um câncer, esse câncer está lá, do tamanho sei lá, de um sabonete, está lá do tamanho de um pacote lá grande, assim, ok, mas as Escrituras estão acima disso. Então eu preciso decidir em quem eu vou crer, em quem eu pauto a minha vida é pautada no quê? Nas Escrituras, que é a verdade, ou num diagnóstico que é mentira? É uma pergunta que eu preciso meditar. Em quem eu vou confiar? Nos sintomas ou nas Escrituras? Então muitos aqui nessa noite já estão sendo curados.
Muitos já estão recebendo cura. Pastor, mas ninguém orou ainda. Não precisa. No sentido, nós vamos orar sim, mas a palavra que eu estou liberando, a palavra enviada, lembra do Salmo? A palavra enviada, ou seja, já produz cura. Se você está recebendo a palavra, se você está doente, você já está recebendo cura, você já está recebendo milagre, você já está recebendo libertação. A palavra que está sendo enviada. A palavra. Então, sintomas eles querem, mas eles não vão governar o meu corpo. Eu decreto e eu declaro que a cura, ela flui para você nessa noite, amém? O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não estou nem aí para quanto tempo essa doença possa estar aí. Pastor, não, mas isso é uma coisa que eu carrego já desde... Então, ou seja, se você crê nessa noite, você não precisa carregar mais. Não, pastor, mas o senhor não sabe, essa doença aqui me levou a me encostar. Aí eu estou ganhando um salário mínimo, pastor, e eu penso que eu vou carregar isso até a morte, porque eu já cansei de trabalhar, pastor, daí eu quero um encostozinho. E você sabe que eu já tive essa experiência de orar para uma pessoa assim, dizer, pastor, só uma meia boca, pastor. Como assim, pastor? Não é uma cura completa, porque eu sou do INSS, eu ganho lá, E aí então o senhor faz uma oraçãozinha. Não, irmã, eu não trabalho, a gente não se move com oraçãozinha. Nem fezinha e nem oraçãozinha. Porque o que eu recebi de graça eu passo. O poder que está sobre a minha vida não é um poder meia boca, não é um poderzinho, não. É poder de Deus, é dunamis, é dinamite. Então tem muita gente que não quer ser curado, ele quer depender dos mil e quebradinho lá. Até quando, pastor? Não é porque se eu conseguir só o arrozinho, só um ovinho, eu vou me arrastando até lá na morte, pastor. Seja conforme a sua palavra. Moisés pergunta para Faraó, até quando que o senhor quer que essas rãs fiquem, quer que elas saiam hoje? Não, deixa para amanhã. Mais uma noite com as rãs. Mas imagina só, tem gente que lá na chácara tinha um sapinho já assim, só um lá tinha na porta, que eu vi na verdade. Eu já pego aquele sapo pela barriga, só não fico fazendo cafuné nele, mas pego pela barriga, volto para lá, para cá, mas tem alguns que se vê só o sapo, ele já sai correndo, ele já não entra mais no quarto. Aí quando diz a palavra de Deus lá no Egito, ou seja, não tinha lugar, meus irmãos. Não tinha um lugar que você estivesse ali que não estava contaminado, cheio de rã. Se você fosse deitar a sua cama, era só rã. Se você fosse no banheiro fazer as suas necessidades, era só rã. Talvez você ia pegar o papel higiênico, você pegava uma rã. Isso aqui não está na minha mensagem, mas o Espírito Santo está mostrando aqui. Ou seja, você que ia namorar com a sua esposa, daqui a pouco estava lá em cima de uma rã. Tudo era rã, meus irmãos, todo lugar era rã. Aí Moisés pergunta para Faraó, quando é que você quer que tire as rãs? Amanhã. Ou seja, uma noite a mais com as rãs. Quando é que você quer ser curado? Olha, pastor, pensando bem, deixa como está. Vamos uma oraçãozinha, meia boquinha, negocinho assim, pastor, não muito forte. Então, não importa se eu quero, ou seja, desfrutar da palavra, não importa quanto tempo isso está na minha vida, eu preciso dar um basta em nome de Jesus. E é fundamental para eu desfrutar da saúde, eu parar de falar sobre a doença, parar de amaciar, parar de acariciar a doença, parar de citar a doença. Eu preciso começar a citar a palavra, declarar que eu sou curado, declarar que eu sou livre, declarar que o mesmo Espírito ele habita em mim. É isso. No versículo, Jesus ele falou, nunca mais, ou seja, ninguém mais coma de você. Marcos 11, versículo 20 em diante, agora caminhando para o final da mensagem, que diz assim, de manhã ao passarem viram a figueira seca desde as raízes. Fale comigo, as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. A figueira que amaldiçoaste secou. Então aqui, quando nós vamos seguir adiante, nesse dia seguinte, eles passaram pela manhã, viram que a figueira tinha secado. Tem uma revelação aqui nesse texto, várias, né? Mas uma, ouça, quando você declara algo para cima de alguma coisa, pode parecer que esteja tudo igual.
Você declarou sobre uma situação, sobre um problema, seja ele qual você estiver passando, de repente, não, pastor, mas eu orei hoje, essa dor continua, esse problema continua, essa situação ainda é a mesma. A Bíblia está dizendo que quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, aparentemente nada aconteceu. Mas a Bíblia está dizendo no dia seguinte, no outro dia, quando os discípulos passaram novamente, quando Jesus passou por aquele local, os discípulos deixaram bem claro, mestre, essa figueira ela secou até as raízes. Imagina só, se era uma figueira centenária, não sei. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Pedro ele conseguiu enxergar que nas raízes houve uma manifestação. Até as raízes. Então, quando você declara sobre uma situação, aqui era uma figueira, de repente, não, pastor, eu declarei na minha empresa e ainda o cliente que eu estava esperando não chegou. Ok, mas ele não vai chegar? Não, conforme ele vai chegar. Ele está chegando, às vezes ele está a um passo da sua empresa. Ele está vindo com um projeto que ele vai abençoar a tua empresa, o teu negócio com 100 milhões de reais. Ou seja, já foi liberado, já foi decretado, ou seja, então a palavra foi liberada, não pastor, mas não aconteceu nada, não, você não está entendendo. Aquilo que você declarou, aparentemente pode ser que continue a mesma coisa, mas a palavra já começou a entrar em ação. O poder de Deus já começou a se manifestar naquela situação. O poder de Deus, o dunamis, a dinamite, já começou a agir naquela situação que você declarou, que você manifestou-se. Então veja só, quando Deus ele lida com algo, ele não lida com superfície. Anote isso, Deus não trabalha com superfície. Superficial é verdadeiro? Superficial. Tem valor? Depende do que for, pode ser que tenha alguma coisa, mas Deus não trabalha com superfície. Deus não trabalha com aquilo que, como eu falei, meia boca, fezinha, poderzinho. Não, Deus não trabalha com superfície. Eu tenho certeza que se nós olhássemos para aquela árvore, ela estaria igual. Aonde? Na aparência. Não, pastor, orei pelo meu marido, não mudou nada. Mas onde você estava querendo essa mudança? Ah, no coração dele. Pois é, você consegue ver o coração? Você consegue ver a aparência. A alma você não consegue ver. O espírito você não consegue ver. Então você declarou o quê? Então aonde a árvore estava igual? Na aparência. Mas o que ele falou foi lá na raiz. O que Jesus fala vai na raiz. É isso que eu preciso querer, ir para a raiz, para que esse problema não volte nunca mais na minha vida. Alguns querem trabalhar só com a superfície, não, pastor, vamos dar uma amenizada para mais uma semana. Aquela velha história, vamos me empurrando de barriga. Vamos estar empurrando, vamos empurrar. Até quando meu irmão vai empurrar? Não sei, pastor, vamos lá, vamos me empurrando. Mas esse problema só está te causando mal, ele está trazendo prejuízo, ele está acabando com o seu casamento, ele está acabando com a sua empresa. Não, mas vamos me empurrando de barriga. Não, na superfície, Deus não trabalha com a superfície, Ele trabalha com a raiz. Nós temos que ir direto, a nossa oração tem que ser focada na raiz do problema. Você sabe que se você lá vai lá no seu jardim, quem tem jardim, vai lá, arranca aquele mato, não vai na raiz, não passa nenhuma semana, já está brotando de volta. Por quê? Porque a raiz ficou lá. Não, pastor, mas ficou bonito o jardim, estava bem roçadinho, né? Aquele mato não aparece mais uns dias, 2, 3 dias com sol e chuva, daqui a pouco está lá de novo. Por quê? Porque a raiz está lá. A raiz ficou. Então Deus ele trabalha com raiz. Ele não trabalha na superfície. Ele não trabalha tipo assim para fazer um servicinho de qualquer jeito, não, ele trabalha na raiz. Então se eu creio que eu estou recebendo saúde, a saúde que me pertence por direito, eu preciso louvar a Deus, eu preciso falar, eu já tenho saúde, graças a Deus. Graças a Deus. Eu não devo permitir que sintomas, emoções ou outros nada mais venham me parar. A palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então a entrada da palavra dele na minha vida gera luz. E eu estou aqui nessa noite de festa para declarar que a luz da palavra está entrando como nunca antes na sua vida. A
palavra entrando, você sabe, um exemplo claro aqui, se eu ficar aqui, estou com um problema aqui dentro, ninguém sabe qual é o problema que eu tenho, mas a partir do momento que eu abro, ou seja, a luz entra. Enquanto está fechado é trevas, enquanto eu estou fechado é morte, é destruição, mas a partir do momento que eu abro essa situação, que eu exponho essa situação, entra a luz. Quando, ou seja, eu tenho um problema e eu me abro para a palavra, entra a luz, entra a vida, entra a saúde, entra a libertação, entra a transformação, entra a vida, entra a esperança, enfim, tudo que é palavra vai entrando. Mas eu preciso, às vezes as pessoas estão morrendo até e acabam cometendo coisas na vida dela e de repente a gente nunca ficou sabendo. Por quê? Porque nunca abriu a sua vida. Grupos familiares estão logo começando. Pastor, não gosto de grupo familiar porque lá eles querem saber da minha vida. Não é querer saber por saber, é querer poder ajudar onde for necessário. E a ajuda vem quando a gente abre. Aí entra a luz da palavra. Amém? Glória a Deus. Então eu creio e libero na sua vida que você, ou seja, não será mais a mesma a partir desse momento, da entrada dessa luz na sua vida, no seu casamento, na sua família, nas suas finanças. A luz chega a vida, chega a resposta, chega a solução, chega a saúde, aleluia. Chegou resposta para a sua empresa, chegou resposta para essa questão que tem lhe tirado o sono, chegou solução para essa questão familiar. Sim, se eu permitir entrar luz, logo eu permito entrar vida. E o que é mais importante do que a vida? Pastor, mas eu já recebi vida. Então por que você está pensando em desistir? Por que você está estagnado nas orações? Por que não tem desejo de vir celebrar? Por que não libera um aleluia? Por que não se alegra com essa nova vida? As palavras de Deus não retornam para Ele vazia. Então nós precisamos lidar com a raiz das coisas, não com a superfície, não com coisinhas que nós podemos ver. E as pessoas podem falar naturalmente, elas falam daquilo que elas não sabem o que estão falando. Eu preciso parar, cuidar com aquilo que sai da minha boca. Se eu declaro, não pastor, eu estou morrendo de fome, então você nem vai comer. Já vai morrer antes, estou morrendo de frio. Estou morrendo de vontade. Essas não são palavras para nós, mas eu tenho, mudar as minhas palavras. Não é o que os outros falam, é o que a palavra de Deus diz sobre a minha vida. Então, nós queremos nessa noite, orar pela sua vida, liberar mais palavra, liberar aquilo que a palavra de Deus diz, deixa muito claro. Você não precisa carregar nada que não lhe pertence. Nada que não lhe pertence, precisa estar na sua vida. Pastor, mas isso aqui eu já tenho anos. Decida ser liberto, decida ser curado. Libertação. Pastor, libertação, graças a Deus eu não fumo nenhuma droga, nenhuma maconha, não cheiro uma cocaína, mas de repente uma libertação, de um vício de pornografia, um vício num aparelho, num negócio desse aqui. Você sabe que tem as clínicas agora, não mais para somente libertar de droga, mas para libertar do aparelho. Libertação da preguiça, do comodismo. Pessoas têm preguiça para orar, têm preguiça para ler, tem tanta coisa, que quer impedir você de crescer. Libertação. Pastor, mas não é um posicionamento? Lógico, é um posicionamento, mas de repente você precisa receber uma unção que vai te ajudar a ser liberto, ajudar a vencer essa área na sua vida. Se coloque de pé, por gentileza. Se entrou luz no seu coração, aplauda a Jesus Cristo. Ele é digno. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite esse privilégio de nos expormos a Tua palavra. Pai, obrigado porque o mês de janeiro, ele já passou. E graças ao Senhor por cada milagre, pela abundância que nós já
desfrutamos em janeiro, mas nós queremos declarar fevereiro, papai, um mês extraordinário, um mês poderoso. Nós vamos contra todas as vozes que diz que o Brasil, que diz que Blumenau só inicia depois do carnaval, depois disso, depois daquilo. Pai, nós somos dependentes do Senhor, nós cremos no Senhor e declaramos o melhor mês já iniciou. As melhores vendas para os nossos irmãos já se iniciaram, Pai. Os milagres extraordinários nas finanças já começaram, Papai. Milagres na família já começaram, Papai. Milagre nas finanças, milagre, Pai, em tudo que diz respeito na nossa vida já se iniciou. Uma semana poderosa já se iniciou, papai. O ano da abundante colheita, papai. É mês após mês, é dia após dia, é hora após hora, é segundo após segundo, uma obra magnífica, um milagre nas nossas vidas, ó Pai. Algo que Jesus, Ele semeou, nós já estamos colhendo e vamos continuar colhendo de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.